Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Agora o Grêmio já sabe quem é o seu adversário. E de tão previsível que era, em determinado momento ficou imprevisível. Até pendendo mais para o lado do fraco do que para o lado do forte. E não é que o Al Jazeera engrossou com o Real Madrid. Bom, essa é meia verdade. Quem primeiro deu uma saranda no Al Jazeera foi o Real Madrid. Mas o goleiro fez milagres, parecia o Galato lá na decisão contra o Náutico, ou então o Marcelo Groi nos lances mais recentes, pegando tudo. E 35 conclusões contra 4 ou 5 ou 6, 15 escanteios, não sei, eu não sei precisar exatamente, não estou com os números na mão aqui, mas foi uma enxurrada de escanteios também, e nada do Real Madrid. Pelo contrário, Romarinho fez o primeiro gol e depois é que o Real Madrid reagiu no segundo tempo já, para não levar o jogo para a prorrogação, fez 2-1 de virada, precisou inclusive contar com o Bale, que estava a meio pau, com certeza não era ideia de usar o Bale ontem, teve que entrar também para, junto com o Cristiano Ronaldo, fazer a diferença. Agora, daqui para frente é treinamento, concentração, leitura do adversário e tentar encontrar uma tática que possa bloquear outros que ontem não jogaram, especialmente o Toni Kroos. Então, o Grêmio vai para uma empreitada que é indigesta para ele, Grêmio, mas que não é barbada para o Real Madrid. Se jogar o que jogou ontem, deixando os generosos espaços que deixou, eu, Magno e Galato, acho que o Grêmio pode levar. O sentimento antes era de muito mais apreensão, né? Agora parece que dá, né? E eles sabem que vão ter que jogar mais também. Magno, tudo certo? Boa tarde, Rec. Boa tarde, Galato. Meu amigo aqui, Maurício. Rec, é o seguinte, né? Cada jogo é uma história diferente. Ontem o Real Madrid entrou pressionando bastante a equipe da Al Jazeera, né? Foram 20 minutos, né? Um bombardeio. E o goleiro lá fez defesas espetaculares, né? Tá aqui o Galato, que pode explicar melhor até. Mas eu acredito que, desde o início, eu acredito que o Grêmio tem chance de voltar de lá com esse título. Eu várias vezes joguei contra o Real Madrid, ganhei algumas, perdi a maioria, né? Claro. Mas é um jogo que tu pode ganhar, porque o Grêmio é um time de qualidade, é uma equipe que tem grandes jogadores. Agora, o Real Madrid é a melhor equipe do mundo, mas numa partida de 90 minutos você pode acontecer qualquer coisa, e o Grêmio eu creio que tem bastante qualidade para poder trazer esse título de lá. Galato, o goleiro de ontem, ele é bom ou ele é sortudo? O que você acha? Boa tarde. Olhando pela televisão, não temos a ficha dele, né? Boa tarde. Um prazer estar aqui, né? Prazer conversar com o Magno aí, campeão também. Então, eu também tive a oportunidade de jogar contra o Real quando eu joguei no Málaga da Espanha, e joguei contra o Cristiano Ronaldo, contra o Benzema. Eles praticamente o mesmo time, com algumas mudanças ou outras, que o Grêmio tem condições sim de buscar um resultado positivo dentro dos 90 minutos, né? Que nem tu disse ali, se deixar o espaço ali pro Luan, pro Fernandinho, depois Everton, que são jogadores rápidos ali, eu acho que o Grêmio pode surpreender sim, e para nós não vai ser surpresa. Eu acho que o Grêmio vem num ano aí muito bom, um ano que o Grêmio vem jogando um futebol fino. Então, eu acredito, como gremista mesmo, né, torcendo ali para o Grêmio ser campeão. E o falar do goleiro dele, muito bem no primeiro tempo, ele acabou saindo no início do segundo tempo, né, foi substituído, fez cada defesa ali que, olha, se fosse qualquer outro time, assim, de um eixo um pouco mais centro, assim, europeu, assim, poderia despertar interesse em alguns clubes. Mas infelizmente ele saiu por lesão, quem entrou substituiu ele já entrou, já tomou o gol, né? Mas depois ele fez uma defesa lá também muito importante. Mas esse é o goleiro sempre gosta de jogar contra uma equipe grande para se destacar. E o Magno estava falando aqui sobre as chances do Grêmio, que ele sempre acreditou, mas aí eu pego o gancho aqui, né, Maurício? Será que agora dá para acreditar mais ainda ou na mesma proporção, porque é um jogo só? A amostragem do Real Madrid, que já era ruim lá na Espanha, se recuperou
antes de viajar, tocando 5-0 num time que está bem na tabela de classificação. Deu um alento de saída lá da Espanha, partindo para Abu Dhabi. Mas agora, a mostra recente contra o Al Jazeera deve estar causando algum furor lá na imprensa espanhola, né? Eles... Foi muito criticado lá o Real Madrid. Eles acreditavam que ia ser um jogo fácil, né? Até pelo início do jogo ali, pensava que ia acabar uns 3-4-0 ali, fácil, né? Mas o jogo se complicou um pouquinho para eles ali, mas eles não se abateram, né? É um time que está acostumado a jogar essa competição, então eu acho que eles vão entrar de uma forma bem diferente contra o Grêmio, respeitando um pouquinho mais. E o Grêmio é aquilo, a gente tem que eu, como falei, eu acredito muito no Grêmio, porque é uma equipe do Real Madrid muito forte, né? Procura ter a posse de bola, mas que deixa bastante espaço, né? Eles atacam com 7 jogadores, 6, 7 jogadores, e o Grêmio, como o Galato falou, se o Luan tiver num dia bom, o Fernandinho, o Everton entrando ali... Será que o Marcelo vai dar esses espaços que deu pro Al Jazeera, pro Grêmio? Olha, o Marcelo tá jogando de meia ontem, né? Porque o Grêmio também, no jogo contra o Pachuca, né? Todo mundo pensava que ia ser um jogo mais fácil. A primeira mostra do Pachuca também não foi tudo aquilo. E o Grêmio deu muito espaço pro Pachuca, e o Pachuca tem jogadores com qualidade, né? Jogadores que sabem jogar, né? O japonês, o Honda lá, fez uma grande partida, por pouco, né? Se o Cortez não faz também um grande jogo ali, né? 2 cortes que ele deu, poderia ter complicado o jogo pro Grêmio. Mas, como eu falei, acho que o Grêmio tem totais condições de ganhar o jogo, mas vai ter que entrar de uma forma diferente como entrou contra o Pachuca. Agora, Galato, o profissionalismo do Cristiano Ronaldo é um absurdo, né? Porque mesmo ele entendendo no começo do jogo que seria fácil, quando ele viu que o Real errou a terceira chance de gol, ele começou a grudar no juiz. Eu falo de profissionalismo porque aí vê que o cara não admite perder, mesmo sabendo que vai ganhar no final da história, que seja com sacrifício ou não. Ele grudou no árbitro e reclamava de tudo, né? Reclamava de agressão que não houve, do goleiro que estava fazendo cera, de não ser de escanteio que não era tiro de meta, que era escanteio. O cara está sempre mirando a vitória, né? Por isso que é 5 vezes o melhor do mundo. Ele é muito profissional também, por causa que ele é um cara que se cuida, né? Um cara que desde lá da base vem. Mas se tu for ver o jogo de ontem, tu pegar, foram 34, 36 chances reais de gol do Real Madrid, né? Então se tu pegar o jogo, quanto é que foi? Não vi o jogo, quanto é que foi? 2-1. 2-1, não, então... Só que foram 36 chegadas do Real Madrid, 4 bolas na trave, né? 2 gols anulados pelo vídeo, né? Então, acho que o Real Madrid mostrou sua força, mas é futebol. Uma vez teve um jogo também, acho que foi uma decisão, uma semifinal do Campeonato Mineiro, não me lembro bem. Eu acho que foi o URT e Atlético Mineiro, que foram 40 e poucos chegadas de gol do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro perdeu o jogo 1-0. Que o goleiro foi o destaque do ano daquele time. Então, cara, futebol, tudo pode acontecer. Agora, se o Al Jazeera tivesse 2 Romarinhos... O Al Jazeera abriu 2-0 e anularam, né? Anularam, mas do futebol... Bem anulado, né? Foi bem anulado. Agora tem essa... Com árbitro de vídeo, né? É isso, agora tem o vídeo aí que pode ajudar nessas... O gol do Casemiro é que pode dar alguma celeuma. Poderia dar alguma celeuma. Como ganhou o Real Madrid, não deu maior repercussão. Ele faz o gol e o árbitro pode interpretar como tendo participado ou não da jogada. Porque como ele salta junto com o zagueiro, ele participa, mas quem faz o gol é quem vem de trás, que é o Casemiro. Quer dizer, então ele poderia... Era o Benzema no lance junto com o Casemiro, né? Benzema. Mas se o Benzema raspa na bola, alguma coisa, né? Mas não, foi só o Casemiro que tocou, não foi o... É que na leitura... Benzema participou não participando. Na leitura da regra, como ele toca no adversário, ele é considerado como participando, porque ele, de certa forma, pode estar impedindo o adversário de progredir. O juiz meio amarelado? Eu tava meio com receio, o Sandro Meirahit. O Sandro, né? Ele tava todo atrapalhado. Eu acho que nervoso. esse vídeo aí, né, que tu pode consultar o vídeo ali, eu acho que os árbitros estão ficando meio receosos assim de assumir, né? Antes ele assumia, não, eu assumo e pronto. Agora não, agora tem ele fica meio, vamos ver lá, vamos ver lá como é que tá isso aí, se foi ou não foi. Acho que agora os árbitros, não sei se no Brasil já vai ter no campeonato
Brasileiro, Copa do Brasil, todos os jogos, né? Não só na final. Mas eu acho que os árbitros agora estão querendo, vamos solicitar para tirar a responsabilidade. É o receio de daqui a pouco tomar uma decisão enérgica de que o vídeo falar, opa, tu errou. Mas, pô, Galato, para aí. A gente fala em todos os jogos. Tem jogo que não tem imagem. Na Copa do Brasil não será em todos os jogos, sem dúvida. Como é que tu vai fazer Inter e Princesa do Solimões na Copa do Brasil? Inter e Princesa do Solimões tu faz. O problema não é esse tipo de confronto, o problema são aqueles confrontos de dois pequenos. Tu pega... Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o que eu quero dizer é o seguinte: faz com 3, 4 câmeras ou 5 câmeras, não define nada. Não, mas aqui, vai continuar a dúvida, ou vai piorar, que só vai aumentar o número dos que vão. Mas o Lanús chegou até a final contra o Grêmio num pênalti de vídeo lá contra o River, que o árbitro não tinha dado, chamaram ele e ele confirmou o pênalti na penalidade. Mas aqui, Rec, imagine como nós teremos na Copa do Brasil o árbitro de vídeo um confronto hipotético, mas que pode acontecer pelas chaves do sorteio. Boa Esporte e Independente do Pará. Não vai ter imagem nenhuma nesse jogo. Né? Não vai ter em Vitória da Conquista e Oeste. Não vai ter arbitragem de vídeo nesse jogo, por óbvio. Não vai ter transmissão de TV. Não digo que tenha nesses jogos, mas de repente numa semifinal e a final... A partir das oitavas de final, pelo menos, deveria ter, né? Bom, o Grêmio já treinou hoje lá, né? O Abu Dhabi tem horário... São 7 horas do Brasil. 6. Às 13 horas do Brasil e às 7 de lá. São 6 horas de diferença. 6 de diferença. Então, o treinamento foi já encerrado lá em Abu Dhabi. E o Grêmio assiste, nesse momento, um vídeo sobre as táticas do Real Madrid e começa já a concentração para a grande final. O Jael treinou entre os titulares nesta manhã e pode ser uma opção do Renato para o jogo contra o Real Madrid. Depois do treino, o Renato conversou com os jogadores, 8 dos antigos titulares, mais o Jael. Quer dizer, ele participou da atividade e participou da conversa também, o Jael. Kahneman acertou contrato lá em Abu Dhabi por mais um ano, então agora fica no Grêmio até 2020. Fica no Grêmio em tese, né? Se for vendido antes, mas tem um compromisso firmado com o Grêmio até 2020. No Internacional, negociação entre o Colorado e o Fluminense pode avançar ainda nesta quinta-feira. A troca poderia ser entre o Wellington Silva e o meia Eduardo Sacha. Aliás, o Abelão não gosta do Sacha, ele é apaixonado pelo Sacha. Só que a notícia é de que o Fluminense gostaria do Valdívia. No entanto, depende do Atlético Mineiro, porque o Valdívia tem contrato com o time mineiro até o meio deste ano de 2018, o ano que vem, 2018. E a imprensa de Pernambuco está dizendo que o Internacional quer contratar o Richelli, do Sport Recife. A direção do Internacional não confirma. E o Atlético Mineiro também está na parada. Agora, eu não sei o que o Internacional vai fazer com tanto volante. O Inter já contratou o Gabriel. Eu tinha contabilizado 16 volantes e dei o nome aqui de todos, né? Coloquei na internet também. Eu falei com o presidente disse, eu vou ficar com 13 e vou mandar 13 ir embora. E voltam alguns também, né? Sim, voltam alguns que são no mínimo iguais aos que o Internacional está trazendo. E o custo de mandar embora esses 13, porque claro, quando a gente fala em mandar embora, não é rescindir o contrato de todos e deixar os jogadores livres, até porque tem que pagar todo o contrato do atleta. Mas muitas vezes tu empresta para um clube de segunda linha, porque tu não vai conseguir colocar na Série A todos os teus 13 volantes. Tu empresta para um clube de Série B, o Juventude, por exemplo, não consegue pagar um salário de jogador do Inter. Não conseguiu pagar o do Robertson, por exemplo, né? Então, esse mandar embora também tem custo, né? E um custo elevado por mês. Mas o problema de mandar embora é quando se encontra um clube e que se vislumbra que o jogador volte e possa ser reaproveitado, é uma situação. A outra, por exemplo, com o Brenner, que o Inter não queria mais, emprestou para o Botafogo até terminar o contrato. Então, aí é um negócio bem resolvido. Pegou o Camilo, Brenner, até terminar o contrato, fica com o Camilo, se não quiser, repassa o Camilo também, não vai ter perda nenhuma. Tá? A situação do Anderson, por exemplo, o Internacional emprestou, pagou um pedaço do salário para o Coritiba, e o Anderson volta para o Internacional. O Galato jogou com o Anderson, baita jogador, mas não quer mais nada com nada, não quer mais nada com o basquete. Aí volta para o Internacional, o Inter propõe ao seu procurador, o representante, um acerto
Se o cara confia no Taco, eu já comentei isso ontem aqui, se o Anderson confia no Taco, ele recebe do Inter e de outro clube. Se ele acha que tem mercado, ele não está fazendo um bom negócio, fazendo birra com o Internacional, que vai pagar ele treinando em separado ou treinando em turno inverso, porque não pode treinar em separado, aquela história toda da lei. Eu agora já estou sem saber exatamente como o Anderson se qualifica. Como ele se autodenomina? Uma vez eu discuti com o Anderson, não é por isso que eu estou dizendo isso. Ele com os fones e tal, e ele me desafiou. Me diz qual foi o jogo que eu joguei mal. Eu disse, não, eu quero que tu me diga quando é que tu jogou bem no Internacional. É o contrário. Eu joguei bem. Não, parei. Jogou um pedaço do jogo contra o São Paulo, eu lembrava os jogos de cabeça. Mas agora eu tenho dúvidas se o Anderson acha que o Anderson pode desenvolver futebol ainda. Porque ele está com a faca e o queijo da mão. O Internacional quer dar um dinheiro bom para ele para rescindir. 2 ou 3 ou 4 milhões, sei lá quantos. O total que o Internacional deve para o Anderson é 1 ano de contrato de 500 mil, dá 6 milhões. O Inter deve estar oferecendo 3, no mínimo. Então não vai fazer um desaforo oferecer pouco dinheiro. Que daí mesmo o Anderson burro ele não é. Agora, eu tinha algum pressentimento que o Anderson pudesse ir para o Catar, para a China, porque agora ele ficou mais barato. Logo que ele desembarcou no Internacional, jogando no Inter, jogando uma Libertadores, ele readquiriu algum valor de mercado. Mas eu tenho dúvida agora de como o Anderson vê o Anderson. Porque se ele botar 3 milhões no bolso e achar que tem mercado, e se tiver um bom representante, eu ainda vou me convencer que ele não é ex-atleta. Porque ele é jovem. E o talento que ele tem, poucos têm. Mas o jeito que ele está correndo em campo, o jeito que ele está se apresentando nos clubes, quer dizer, antes era implicância da imprensa e do Internacional. De imprensa, que eu digo alguns, né? Outros idolatravam ele aqui, dizendo que ele tinha uma bola fenomenal. Foi para o Coritiba rebaixou. O que é que eu vou contar em casa? Né? Então essa é uma situação. A do Seiras, por exemplo, era um jogador que jogava num bom time, no Santa Fé, né? Era de seleção, chegou aqui como um líder, botou banca, a torcida comprou a parada em favor dele e não conseguiu jogar na Chapecoense. Então é complicado o futebol, né? E o Paulão tem uma situação curiosa. O Internacional quer uma definição, mas para que o Inter quer uma definição? O Vasco vai comprar. Agora o Vasco, sabendo que o Inter quer uma definição, aí mesmo que não compra. Porque para que eu vou dar dinheiro para o Internacional se o Inter vai dar o passe? Vai fazer um acerto com o Paulão e o Paulão volta para o Vasco e o Vasco não paga nada para o Inter. Só acerta o novo salário do Paulão. Porque para rescindir com o Paulão, o Inter tem que ressarcir o Paulão. É a mesma situação do Anderson. Só que o Paulão tem mercado. Tem o Vasco na mão. E os outros casos, o Inter vai repatriar todos. O Fernando Bob tem algum mercado em São Paulo, né? Muito mais notícia do que contratação, né? Porque o São Paulo quer, o Corinthians quer, foi destaque no Campeonato Paulista e não aparece o comprador. Mas só para completar o noticiário do Internacional. Então, cada caso é um caso. O Jair, o Silva, o zagueiro Eduardo, o goleiro Jackson, isso tudo é fácil de repassar. Porque para 15, 20 mil os clubes da Série B pagam. O problema é pagar de 70, 80 até 300, 400, 500 pau, que é o caso do Anderson. Mas aqui, ó, ontem, Galato, Magno, Maurício, uma tristeza no Maracanã. Não só o resultado do Flamengo empatar, estava ganhando de 1-0, 1-0 era suficiente, né? E cedeu o empate com um menino Barco de 18 anos batendo o pênalti, convertendo o gol de empate, até parece que já está vendido para os Estados Unidos. Mas quando eu digo lamentável, foram as cenas. Nós já tínhamos mostrado as cenas de anteontem, ontem à noite aqui. Ontem de meio-dia e à noite nós mostramos o que fizeram em frente ao hotel do Independiente. Um bando de maloqueiros vendendo de forma equivocada a imagem do Brasil e dos torcedores em geral. A gente, quando tenta se recuperar, parece que está se ajeitando, aí uns delinquentes vão para frente do hotel dos argentinos. Mas eles fizeram também lá na Argentina. Eles que se lixem.
Ah, mas imitaram o macaco, nos chamaram de tudo. Eles Tá? acham que isso que ajuda nada. atrapalha, Isso aí incendiaram os atrapalha. argentinos. Isso aí dá mais vantagem pro jogador adversário. Foi a mesma coisa que a torcida do Náutico fez lá. A torcida do Náutico fez lá contra o Grêmio. Não tinha nem como entrar no Não vestiário. tinha como entrar, jogaram pedra, no hotel soltaram foguete e aquilo lá chegou pra nós e falou, ó, tá todo mundo contra a gente, mas a gente é mais unido que eles lá fora. E aí foi, acho que o Independente da mesma forma, levou pra dentro de campo e conseguiu fazer. Eu não estou falando disso agora, eu falei antes do jogo. Sim. Vão cutucar os argentinos, eles já quase não gostam de uma confusão. Isso aí para eles é oxigênio, É verdade. é alimento, é o pão. Mas o fazer isso contra um clube, e o Galato cita bem esse exemplo de 2005, faz com que o técnico nem precise fazer uma preleção, né? Isso aí já é a motivação natural. É o técnico que passa na preleção. Não, mas não precisa. Os goleiros se desligam. Uma preleção de motivação não precisa, motivacional não precisa. Mas contar isso... Agora, sei lá, vocês querem mais motivação, os caras querendo matar nós, querendo brigar com a gente, achando que a gente já vamos ficar com medo, agora vocês entram ali e mostram. E eles entraram e... Mostra que vocês não estão com medo. Não estão com medo, foi um jogo de igual a igual. Bom, em ônibus depredado, o Independiente festeja o título na saída do Maracanã. Vamos assistir. O ônibus tem algumas marcas ali, né? Eu não sei... Ali não tem vidro, não. Não, então é só a imagem, né? Só a imagem. Tá, então vamos descrevendo aí, ó. Olha lá, ó. Ó, pode ver, não tem o vidro. Eles estavam colocando a taça para fora ali. Eles trouxeram uma taça, né? E vai repetir em 96, Sim, após jogo, né? mas não deve ser a taça original sendo exposta assim na janela. Não, acho que não. Eu acho que é uma outra taça. A Recopa agora Ou vai ser daqui a Grêmio pouco- Independente de novo, né? Grêmio E nem em Independente. 96, né? Exatamente. Grêmio campeão da Recopa, então. Mas O Grêmio ganhou e o Inter também. Também. Ganhou do Independente. Do Independente também. Nesse caso eles são fregueses, mas a decisão é na arena. Na arena. Antigamente foi no Japão, né? Foi em não Kobe. lembro. Foi em Kobe no Japão. E agora não, agora é uma no Maracanã, na Argentina e a outra na... Com o Inter já foi uma em cada lugar, né? Sim, as do Perdeu de Inter. 2-1 lá e fez 3-1 aqui. Exato. E o torcedor argentino imitou macaco em direção aos flamenguistas no Maracanã. É isso aí, né? É aquilo que eu estava dizendo. Mexer com os caras, aí a gente... apesar que isso aí é outro patife também, né? Olha lá. Olha assim. Olha. Vamos ver se vão punir o Independente, né? Porque isso aí Falaram em punição do Flamengo. Da bagunça. Tem que punir. Racismo é pior que bagunça, né? E muitas Idiota vezes... desses aí tem que ser identificado e enjaulado antes de voltar para a Argentina. Exatamente. E a FIFA está tomando muitas medidas punindo clubes por racismo, por homofobia, em jogos de eliminatórias. O Brasil já teve várias punições por isso, por gritos homofóbicos, xingando o goleiro adversário em jogos das eliminatórias. A FIFA está tomando frente. Acredito que a Conmebol vai seguir a mesma linha. E o partido do Jair Bolsonaro pode ter Somália e Ronaldinho Gaúcho em Minas Gerais. O que vocês acham dessa dobrada? Ronaldinho, senador e Somália suplente. Frente, Que beleza. Esse país não tem cura, né? Não tem. Eu acho até que se for fazer alguma coisa para mudar, para ajudar, mas aí tu pega o histórico do Somália aqui no Grêmio, né? Pô, mas se bem, ainda bem que não é no nosso estado, né? Para lá para Minas Gerais. Mas se tu for ver, eu vejo aqui, nós temos políticos bons aqui. O Darley é um excelente deputado. O Darley faz um bom... João Derli também é do esporte, é um bom deputado O também. Romário é um grande exemplo. O Romário também. é senador do Rio de Janeiro, Mas então... o Romário é que pilhou o Ronaldinho. Ele é um bom político, mas ele não sabe escolher futuros políticos. O Ronaldinho, com todo respeito, só se ele mudar 300%. Tomara que mude, porque ele tem mundo nas costas. Ele já lidou com muito vigarista também. Já vai estar rodeado de vigaristas lá, né? Não estou dizendo nenhuma novidade, né? Mas o Ronaldinho lidou no futebol com muita gente querendo passar ele para trás e tudo. Mas o Ronaldinho, quantas condutas intrincadas ele teve no Grêmio, no Flamengo, onde ele passou, né? É verdade. Então, imaginar o Ronaldinho político, eu me lembro de duas frases que ele fazia sempre: estou feliz e estou contente. E a do Bolsonaro, né? Patriotas, né? O partido dele é o Patriotas.
Patriota, acho que o Ronaldinho é. Gosta de samba, gosta de mulher bonita, gosta de futebol. Defende a seleção. Defende a seleção, eu acho que é um grande patriota. O Guilherme falou que gostaria de ver o Luan no Barcelona, né? É. Diz que o Luan encaixa certinho no Barcelona. Encaixa no estilo espanhol e encaixa mesmo, né? E ontem foi tipo um jogo de boliche, essa derrota do Flamengo. Teu Flamengo, né, Mário? Pois é, eu tava torcendo pra que desse ali que o Flamengo pudesse ganhar e jogar Grêmio e Flamengo. O que há com o Flamengo, que não ganha 18 anos um título É complicado. internacional? Eu sempre falei isso. O Flamengo com a maior torcida do Brasil. Né? Tem dinheiro. Sempre teve dinheiro, só que o dinheiro sumia. Grandes jogadores, formou muitos jogadores, né, até o meu último ano ali, que da minha geração. Depois que entrou o Kleber Leite como presidente do Flamengo, começou o Flamengo a trazer muito jogador, muita estrela de fora. E aquele slogan do Flamengo de craque o Flamengo faz em casa, parece que acabou. Porque daquela geração ali Boa lembrança, Mário. Porque depois da minha geração, né, que era eu, o Sávio, o Fabaiano, o Rodrigo Mendes, a Tisson. Paulo Nunes. O Paulo Nunes é uma geração um pouquinho anterior, né? Anterior. O Alcindo era anterior ao Paulo Nunes. Isso, a do Paulo Nunes era o Paulo Nunes. Marquinhos, Piatti, Jalminha. Mas veio duas safras quase coladas. Sim, né? Então foram duas gerações assim muito boas. E depois da minha geração ali, ó, dá para contar nos dedos. Ó. O Júlio César goleiro, Adriano, o Juan, né? Não, e se a gente voltar mais para trás, daí é uma surra, né? Leandro, sim, daí Júnior, não, Zico, da Tita, década de 80 ali Lico, para frente, Zinho. é muito jogador, né? O lateral esquerdo, Leonardo, tanto jogador, Rondinelli, né? Figueiredo. É muito jogador. O Flamengo sempre foi um rival. E depois que entrou o Kleber Leite, né? Entrou trazendo muitos jogadores, trouxe o Romário, daí fez aquele time. Entrou um empresário. Um empresário, né? Tanto é que agora estão descobrindo algumas coisas dele, né? Ele me atrapalhou bastante também na minha carreira, né? Foi uma pessoa que, assim, eu tive a ingratidão dele, né? De conhecer essa pessoa, porque E era um cara que não era da lida, ele era repórter esportivo, né? De uma geração anterior à minha. Quando eu comecei, ele estava terminando, ele fazia dobradinha com o Washington Rodrigues, tanto é que depois ele levou o compadre para ser técnico do Flamengo, imagina, o Apolinho, né? Fazia dobradinha, eram os trepidantes da Tupi, né? E depois virou vendedor de placas. Ele faturou a vida inteira com a Lubrax, Petrobras, em cima do Flamengo. Ele que levou a Petrobras para dentro do Flamengo. E botou na cabeça que queria ser presidente e foi. Ele tem uma casa de shows, né? No Rio de Janeiro também. Tem. E então, assim, a partir daquele momento ali, só veio causando problemas ao Flamengo, né? A dívida já era grande naquela época, não sei se o Galato pegou essa época, mas a gente treinava, trabalhava 3 meses e recebia no último dia do 90 dias. Do 90 dias, né? Porque tinha uma lei que se o jogador pegaria o passe. Mas deixando isso de lado, eu acho que as administrações foram bastante ruins. Agora, com esse novo presidente, eles começaram a colocar as contas em dia. Estão tentando fazer um time melhor, mas se complica, né? Que ano você veio pro Grêmio? 94 ou 95? 95. Então, nesse jogo aqui, de repente, você teve alguma participação, um 5-2. Esse jogo aí foi... Tu tava nesse jogo? Foi legal esse jogo aí. Foi 5-2 do Flamengo, né? Foi 5-2 do Flamengo. Saímos perdendo. Esse jogo aí eu fiz acho que 3 gols nesse jogo aí. Contra o Corinthians. Só eu, Marcelinho Carioca e Zico temos 3 gols contra o Corinthians numa mesma... Você fez 3 gols? 3 jogos. Então é em tua homenagem que estão colocando. Isso aí. É bom, né? Produção... Eu não tenho muita nostalgia, mas de vez em quando é bom lembrar, né? Mas essa nossa produção é muito puxa-saco tu aí, não é possível. A produção tá atenta aos fatos. Essa equipe aí, a nossa, do Flamengo, já era uma equipe bastante jovem. Gilmar era o goleiro? Era o Gilmar, o goleiro. Veterano. Daí do lateral direiro. É o Gilmar Rinaldi, né? Ei, rapaz. É baixinho, né, mano? Me meti ali no meio do grandalhão ali. Lá, a vibração. Que coisinha.
aquele monte E o de pessoal, gente. Ficou ruim, aquele todo mundo em cima de ti, lembra? Não. No caso, a vibração do gol, né, Galato? Vamos deixar assim. Deixa. E a gente tinha uma equipe bastante jovem aí. Era quase... Não, mas aqui, ó, sensacional o gol, né? Olha lá. Olha aqui, entre 3 zagueiros, Posicionamento. e mais um por trás, e mais o goleiro. Tinha 6 caras para te desarmar ali. Era o Ronaldo. O Ronaldo sempre me vê, a gente se encontra aí pra algum lugar para bater pelada, ele sempre lembra desse jogo aí. Ronaldo zagueiro? O Goleiro, Aham. que é o que trabalha na imprensa? Isso. Mas aí, deixa eu ver, ali é outro gol que eu vou fazer, eu acho. Esse é o Marcos Adriano, não sei se você vai lembrar dele. Lateral jogando no São Paulo também. Mais ou menos eu lembro. Não, esse é... Esse é um gol que acontece com frequência no futebol, né? O cara acha que ele vai cruzar, né? Mas isso é ruim pro goleiro, que tem um monte de gente na frente, né? Eu lembro bem desse jogo porque o Zico até deu uma entrevista grande falando ali e tal. E naquele ano de 94 foi uma geração também que saíram muitos jogadores do Campeonato Brasileiro, né? O Sávio, eu, o Amoroso, Luizão, Souza, o canhotinho que era do Corinthians. Sim. Como é que é? O Zé Elias, o Marques, atacante, que jogou bastante tempo depois no Atlético Mineiro. Então imagina, olha quantos jogadores saem só num ano. Hoje em dia tu não vê essa quantidade de jogadores, né? Saindo num campeonato somente. Realmente tem que trabalhar bonito as divisões de base para depois ir buscar o recheio fora que falta na base. Mas aqui não vamos longe. Internacional ontem classificou contra o Atlético Mineiro de novo. Ganhou aspirantes, ganha tudo o Internacional na base, é um negócio impressionante. O Grêmio não ganha 1/3 do que o Internacional ganha na base nos últimos 15 anos. E nos últimos 5 anos, o Grêmio revela 4 vezes mais do que o Internacional. No mínimo 4 vezes mais. Mas aí é a administração, né? Você olhar, quando tu falou que tem 15 volantes, eu me assustei aqui. Tem 15. Se quiser, eu tenho na minha carteira os nomes. E o Grêmio, ele estava numa situação ruim e ele conseguiu se enxugar, né? Deixar só os jogadores que queriam. Não tem jogador emprestado para tudo que é lado. Eu não vejo falar isso, pelo menos, né? O Grêmio tem 26 casos para resolver. 19 emprestados e 7 dentro de casa. Mas aí inclui Christian, Cícero, Luan e Arthur se ficam e tal, renovação do Bruno Cortes que vai acontecer. São 26 casos que o Grêmio tem que resolver, mas 19 o Grêmio repassa rápido. 19 não é 33, né? O Internacional tem 33, fora as pendências internas de jogadores que tem que sair dessa leva mais recente, né? Dá 40 e poucos. Já voltamos. Bom, eu não concluí a frase antes, até porque o Magno interveio e participou bem, acrescentando aqui, mas foi o tipo boliche. O Flamengo derrubou ele próprio, porque podia jogar a Recopa e a Copa Suruga, né? Então caiu aí. Abriria a vaga para o Vasco na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O Vasco agora fica ali no mata-mata, essa é a única vantagem que a torcida do Flamengo tem. O Atlético Mineiro classificaria, tudo no ia, né? Para Libertadores da América, agora está fora. Ele que tem o acréscimo do Paulo Paixão como preparador físico, o Atlético Mineiro. E o Sport Recife iria para a Sul-Americana. Por isso que eu disse que foi tipo boliche, derrubou tudo. Todo mundo. Negócio O impressionante. único que não caiu nessa história foi o América Mineiro, que perderia a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Viu quantos ia, né? Perderia, iria, né? Se machucaria. Bom, olha aqui, ó, e por falar em varre, vassourinho, estou usando esse termo aqui, o Internacional mandou já 13 embora. Deve ter mais algum que a gente não saiba. Alisson Farias para o Brasil de Pelotas, Alex Santana e o Diego foram emprestados para o Paraná. Eu estava brincando aqui, Maurício, imagina o Vinícius Sinotti despachando com o Klemer. Vinícius Sinotti é nosso ex-colega comentarista. E os dois têm um gênio difícil. Comentarista agora que está trabalhando no futebol. Diretor remunerado. E agora ele vai ser chefe do Klemer. Ele já foi diretor de futebol do Brasil no passado, né? Então ele tem experiência de campo, o Vinícius Sinotti. E o Klemer está bem, né? Se assentou e tal. Sinotti que se preparou em cursos para desenvolver essa função, não foi? Estava louco para pegar a barca e merece.
Vamos ver as imagens do Galato, pegando até pensamento aí. Galato, Marcelo Groi foi seu reserva, né? O Marcelo foi meu Mas reserva. ele aprendeu tudo contigo, essas defesas que ele anda fazendo aí. O Marcelo é meu amigo, né? Até hoje a gente se fala quase, não vou dizer diariamente, porque eu também não fico muito enchendo o saco dele. Cara, mas uma vez por semana a gente tá trocando uma mensagem aí no WhatsApp aí. Na final da Libertadores, conversei com ele, depois ele me ligou também, ele deu uma declaração muito legal lá contra o Lanús, lá logo depois, não podemos esquecer também lá que 12 anos atrás nós estávamos decidindo uma Série B, hoje nós estamos da Libertadores, então para mim foi legal da parte dele, né, de ter lembrado aquilo, fico muito feliz. E ele hoje vive um momento magnífico aí na carreira dele, eu acho que merecedor, merece, ele subiu praticamente junto comigo. Opa, uma defesa parecida ali, ó. Essa aí foi aprendeu com ele. Essa aí foi o último jogo contra o Flamengo, ó. Contra o Flamengo lá, eu tava pelo Atlético Paranaense, né? Mas aí o goleiro, aí o atacante chutou de tira. Pô, o cara se posiciona bem, faz uma baita defesa e o cronista fala isso, né, galera? Isso aí faz parte, né? Sofreu na carreira. Isso aí faz parte da carreira do goleiro. Lá nos aflitos, lá pelo Atlético Paranaense. Nós vinha ganhando esse jogo, cara, 1-0, tivemos um expulso e eu tava bem na partida. Daí o assessor de imprensa nosso tava vendo a arquibancada e disse que os torcedores náuticos falavam: não, de novo ele não, de novo ele não. Porque daí nós acabamos, se não me engano, a gente empatou, perdeu esse jogo depois, tomamos 2 gols, faltando uns 5 minutos para acabar. E aí o Náutico conseguiu escapar do rebaixamento. E eu me lembro que os caras, o assessor de imprensa... 2 rebaixamentos? O assessor de imprensa dizia assim, os caras diziam na arquibancada assim, não, ele de novo não, de novo não. Na tua época, quais eram os goleiros? Em 2005 fui eu, Marcelo e Cássio. Aí 2006... Beleza essa disputa aí. 3 grandes goleiros. Em 2006 a gente manteve os mesmos goleiros ali, eu, Marcelo e o Cássio. Aí eu me machuquei muito, né, em 2006. Aí foi cabeça, foi ombro, foi braço, as minhas costas, qualquer coisinha contraturava e aí ficava lá. Depois eu comecei a tomar um remédio também por causa do choque da cabeça. Em 2007 veio o Sarra, né, o argentino. E aí depois de 2007 eu fui ao Atlético Paranaense. Ou seja, o Grêmio não valoriza tanto assim os goleiros pratas da casa. O sacrifício que o Marcelo Groi fez... Passou, né, para chegar, né? Parece que todo mundo que chegava aqui era melhor do que o Marcelo. Porque, ó, eu e o Sarra saímos juntos, né? Depois veio o Vitor, aí depois saiu o Vitor, veio o Dida, né? Daí depois do Dida que... Não, agora vai ser ele, né? Poderia ter sido já desde lá de 2007 em diante. Entre o Vitor e o Dida, ele até ficou um período, jogou algumas partidas como titular, aí o Dida veio, assumiu de novo a posição, né? Mas até ele se firmar... Mas o Vitor ia muito para a seleção, por isso que ele jogava. Também. E quando jogava muito bem, né? Aí ele então foi ele disse, não, de goleiro nós estamos bem. Então o Vitor na seleção, tem o Marcelo aqui, então tá bom. Mas ele merecedor por esse momento que ele vive hoje. Já voltamos. Ficar no banco é bom. Não, Becker e Fisch alerta: direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Portovans, veículos multimarcas a diesel com injeção eletrônica, principalmente ano 2005, Euro 3 e Euro 5. Sistema Common Rail. Recuperamos e recodificamos seu injetor eletrônico. Bosch, Denso, Siemens e Delphi. Recuperamos sua bomba de alta pressão. Portovans, Avenida Maranhão 888. Telefone 3371-3842. Agende. Ofereça mais proteção para o seu condomínio com o serviço de portaria da Protegene. Além de uma equipe totalmente treinada, uniformizada e equipada com rádios transmissores e aparelhos celulares para comunicação direta, você também pode contar com serviços de ronda interna que trazem uma frota completa de carros e motos para garantir segurança ao seu local. Conheça também nossos serviços de alarmes, monitoramentos e portaria virtual. Entre em contato com a Protegene
pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou proteger. Eu sei que vocês são gremistas da Gema, identificados e tudo mais. Um é campeão da América, o outro salvou o Grêmio, quem sabe, de momentos terríveis. Olha, enquanto você estava pegando o pênalti, tinha o Zélio Oxman, um conselheiro antigo, chorando no vestiário, dizia agora o que vai ser do Grêmio. O Sérgio Schiller pensando, disse, como é que nós vamos ter dinheiro para pagar o mínimo, o básico, vai sobrar para o assessor de imprensa. Era um desespero danado. Então vocês têm participações ativas no Grêmio. Agora falando, deixando um coração um pouco de lado, se é que é possível isso, percentualmente, dá para dar uns 45 para o Grêmio, 55 para o Real Madrid? Ou é meio a meio? Ou o Grêmio até pode jogar com superioridade em relação ao percentual? Eu vou deixar em 60-40, Rec. Para o Real? Para o Real Madrid. A obrigação é deles de ser campeão, né? A folha deles. O Grêmio só o meio custa 658 milhões, sabia? Desde que lá chegou em 2013. O custo total do Bale, incluindo o passe e o salário, 658 milhões. É um Neymar. Como eu falei, o Grêmio chega lá, joga sem medo, joga o futebol que tem jogado nos últimos tempos aí. Eu acho que nesse jogo aí do Pachuca, eles ficaram 2 semanas sem jogar, já dá uma diferença também, mas já jogou, já entrou no ritmo de novo, e eu acredito que se jogar com confiança, jogar sem medo, eu acho que o Grêmio tem tudo para fazer frente ao Real Madrid e ganhar esse bimundial. Galato, antes que você responda, vamos à defesa do Galato em 2005, levantando o Grêmio, olha lá, aí... É o segundo pênalti, né? É o segundo pênalti. E agora vamos ao gol do Anderson emendado aí, viu, Anderson? Eu te amo, Anderson. Não tem essa de... Ah, mas ué, não estava emendado o gol aí? Em instantes. Pode deixa tudo aí. Ali era o seguinte, no Arruda, a torcida do Grêmio comemorava e no Arruda era a festa do Santa Cruz. Que deu volta olímpica aí e tudo mais. Em Porto Alegre. Aí já é Porto Alegre. Mas para aí, não tinha o gol do Anderson? Aí agora sim. Agora sim. É porque foi tudo na Hoje sequência. olhando assim, cara, é um troço que é um filme, né? Não pode ser verdade, se não... Né? Eu não acreditava, a minha ficha foi cair um tempo depois, mas... Cara, saber que eu tava lá dentro e vi lá, tudo bem certinho, antes entrando, fazendo gol, assim, cara, mas isso não é verdade, até... Porque é surreal, né, um negócio desse, cara. 4 a menos no pênalti. Vou te contar uma coisa que eu não te contei, acho ainda. Eu estava no estúdio, não fui a Recife, como não fui nenhuma vez que os clubes gaúchos tinham risco de cair. Não fui ao Rio no jogo contra o Botafogo, do Grêmio, não fui a Belém do Pará, então era uma regra que eu tinha na minha cabeça. Se eu pudesse escapar, eu escapava. Olha o golaço do Anderson. Aí deu a nossa televisão ficou muda. O narrador não falava mais, porque era uma tensão danada, o comentarista não falava. E um expulso a toda hora, e eu entrei do estúdio e disse, olha aqui, ó. Vamos dar a chance do Galato pegar esse pênalti, porque eu ia apresentar o programa pós. E eu não sabia também o que dizer, eu disse, vou na fé, né? Porque já tinha... A fé é o que resta. O Brejo concorda em tudo, né? Ou o Galato pega e eles com 7 seguram, os jogadores do Grêmio, né? Ou ia dar Náutico, né? Porque o Náutico podia fazer um gol ainda. Não, ao contrário, saiu um gol do Grêmio, né? No contra-ataque, no primeiro lance. Então foi realmente uma coisa histórica. Tanto que ali nós vimos, que pelos tempos que aparecem no placar, foi 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, entre a defesa do Galato e o gol. Então foi tudo muito rápido, né? Verdade. Mas parecia uma eternidade na época, né? E agora vamos homenagear o Magno de novo, com o gol na memória. O Galato está nos devendo o percentual que o Grêmio tem aí em relação ao Real Madrid. Mas isso aí realmente só um palpite. Eu vou acompanhar o Wagner aí, eu acho que colocou bem. A responsabilidade é do Real e o Grêmio tem que ir ali. O Grêmio tem que chegar na final. Chegou na final, agora cabe fazer um jogo. Só não pode ser o Santos. Mas eu acho que vai ser um jogo legal pro Grêmio. Eu acho que daí não consigo deixar o coração de lado por ser gremista, vou torcer muito pro Grêmio. Para quem não sabe, o Galato às vezes acompanha até essa delegação que vai para as festas do Grêmio no interior. Sim, amanhã, o final de semana. O Galato tá aqui. Eu tenho 3 finais de semana, né, pra fazer. Olha aqui, ó, 4-1 no Emelec, o ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores. Magno, não é tu com essa velocidade toda? É. De campo a campo? Final do meio.
Olha, recebeu o Magno, passe. Saiu No do círculo central do gramado. 50, né? De 100, né? Quase. Pior que nessa posição não é fácil fazer gol. Não é, não. O goleiro parece que tapa tudo, né? Porque aí, se tu toca pro lado, pode tirar da goleira, né? Então tem que chutar. Estou no meio das pernas do goleiro, né? Até naquele jogo ali do Flamengo tem um gol que eu faço que é bem mais bonito e difícil. É parecido. Vamos ficar devendo agora, né? Porque agora o tempo estourou. Então, 60-40, fechamos. Fecha a Eu questão. Eu estou mais otimista. Eu acho que o Grêmio tem 45. Já tá encerrando aqui. Obrigado, Mário. Obrigado. Obrigado. Valeu. Boa sorte aí. Valeu, obrigado. Até a próxima.